E você vai ver a importância. Na verdade, hoje nós vamos estar começando esse assunto, porque é um lugar, é uma missão, é um chamado, é uma tarefa para onde nós devemos ir, e em nome do Senhor Jesus, iremos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, amém? Que a graça e a paz de Jesus nos guarde, abra o nosso entendimento para este assunto muito, muito, muito importante. Você vai entender por quê. E à medida que nós estivermos falando a palavra, também estamos declarando a nossa, vamos dizer assim, a nossa, entre aspas, política de trabalho enquanto igreja, enquanto cristãos, e enquanto aqui um ministério onde nós estamos, na Petra. Então hoje eu quero declarar isso, né, como uma declaração profética, uma declaração que anuncia um lugar, uma tarefa, uma missão para onde nós devemos ir. E vamos caminhar para lá. Lucas capítulo 11, verso 24 ao verso 26. Passagem muito conhecida nossa. Lucas capítulo 11, versos de número 24 a 26. Tenho sido muito edificado e confrontado pelo que tenho aprendido de Deus. E não somente aprendido de Deus, mas eu acredito, irmãos, que tudo que nós aprendemos, não somente relacionado ao que nós conhecemos como igreja ou coisas de Deus, né? Mas tudo que nós aprendemos por um motivo que deve ir além de nós mesmos. Há uns 7 anos atrás, quando nós estávamos lá no Araretama, fiz uma declaração num culto que chacoalhou muita gente naquele dia. E se muito me engano, está gravado até hoje aí um áudio. Onde eu estava falando sobre trabalho, razão do trabalho, porquê do trabalho, etc e tal. Eu falei uma coisa naquele dia, muitos anos atrás, que muitos ficaram... Mas eu, depois de tantos anos, acredito na mesma verdade, que é a seguinte coisa: que se alguém aprende alguma coisa, ou tem determinado trabalho, ou determinada profissão, ou determinado dom, só para satisfazer a si mesmo, ou para fazer de si mesmo uma pessoa rica, ou para trazer para si mesmo um sustento, é medíocre e não entendeu o porquê. Como por exemplo, alguém pode... Um pequeno exemplo. Na igreja, subentende-se que ministérios, serviço e coisas assim estão ligadas a quê? Bom, qual dos 5 ministérios você é? Em que parte da Bíblia está escrito aquilo que você faz? Coisas assim. Então, por exemplo, nós temos aqui, vamos supor, nós temos aqui um médico, nós temos aqui um dentista, nós temos aqui um professor de matemática, professor de língua portuguesa, um professor de informática, vamos supor assim. E essa pessoa está no contexto da igreja, muitas vezes ela não acha lugar para ela. Por que não acha? Porque essa cultura que ministério é aquilo, não sei o que, profeta, apóstolo, mestre, evangelista. Não, eu sou um professor de informática. Tá. Legal, isso aí é legal, né? Então eu quero declarar que, seja qual for o dom, habilidade ou profissão que você tenha, isso Deus te deu, por exemplo, numa profissão, é lógico, para trazer um sustento para a sua vida, sim, mas não limite a ação de Deus somente a isso. Isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, um professor de matemática
Que utilidade tem na igreja? Muitos podem dizer que não tem nenhuma. Porque aquilo ali não é pregar, aquilo ali não é profetizar, aquilo ali não é curar, aquilo lá não é cantar. Só que, por exemplo, essa pessoa pode ser extremamente usada nas mãos de Deus, uma comunidade carente, por exemplo, transformando o futuro de muitas pessoas, ensinando matemática, em nome de Jesus, ou ensinando a fazer bolo. Eu não sei fazer nada, só sei fazer bolo. Então você sabe muita coisa. Então eu quero deixar isso claro, seja lá qual for o dom, habilidade, profissão que você tenha, tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. Precisamos abrir o nosso entendimento para entender, quando Deus fala ministério, Ele fala serviço. Ele fala, você pode fazer algo que pode mudar a vida de alguém. Isso é verdade. Então, vamos lá no texto de Lucas 11, 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, palavras de Jesus, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. Preste atenção agora. E o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Então vamos lá no geral. Por que eu estou querendo dizer que isso que eu vou falar para você hoje já é uma declaração de prestação de serviço do ministério, da igreja, da Petra, quem quer que seja? Porque eu acredito que qualquer coisa fora disso aqui que eu vou falar para você é irresponsabilidade. Então Jesus começa dizendo o seguinte, ele relata de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um alguém, que dentro dele havia um espírito imundo. E aquela pessoa, ela foi livre, ela foi liberta daquele espírito imundo que estava dentro dela. Aquele espírito imundo saiu dela e foi para uns lugares e tal. Pelo texto você vê que a vida daquela pessoa mudou, né? Aquele lugar ficou varrido, né? É uma alusão aqui, antes não estava, havia uma sujeira, varrida e ornamentada, varrida e enfeitada. A casa agora é varrida, a casa agora é enfeitada. É uma alusão que uma das razões pelas quais havia um espírito imundo ali é que havia uma total desordem na vida daquela pessoa e uma total sujeira, pecado e vida sem regra nenhuma. Então, uma vida de pecado e uma vida desordenada podem transformar um ser humano numa casinha de demônios. Assim como o contrário nos transforma na habitação do Espírito Santo, do outro lado nós encontramos isso. Nós encontramos que uma vida bagunçada, cheia de pecado, toda desordenada, nos faz ou faz de alguém morada de demônio. Essa era a situação daquele homem. Mas aquele homem foi liberto, foi expulso de dentro dele aquele espírito maligno, ele ficou livre. E a primeira coisa que começa a acontecer é que aquela casa começa a se colocar em ordem. Que beleza. E Jesus fala que aquele espírito saindo foi dar uma volta, né? Passou por lugares áridos e coisa e tal, e voltando olhou para aquela casa. Então aqui nós temos que entender uma coisa, irmão, que todos nós fomos libertos, os cristãos foram libertos do império das trevas.
Amém? Somos libertos do poder do diabo. Mas isto não significa que ele não está de olho em nós. Observando, olhando atentamente. O quê? Se ele pode voltar para a casa de onde ele saiu. E a pergunta é, olhando Satanás para nós hoje, o que ele diz? Porque ele voltou, aquela pessoa foi liberta, a vida dele arrumou, mas em determinado momento Satanás começou a olhar de novo. Aqueles espíritos malignos, aquele espírito imundo começaram a olhar novamente. E ele olhando para aquela casa, e casa aqui não é casa de alvenaria onde alguém mora, é uma alusão à vida de alguém, mas eu ainda vou mais fundo, é uma casa de onde ele saiu, olhando para a casa de onde ele saiu. Olhando para a casa de onde ele saiu, é um sentido diferente. Por quê? Ele não estava num lugar de pecado e desordem? Sim. Houve a libertação, ele foi expulso. A vida entrou no eixo. Ou subentende-se isso. Ele dá uma volta e olha para a casa da onde ele saiu. E vê que pode voltar. Então, como eu já li no livro, gostei muito. A casa a que se refere aqui é uma casa feita de pensamentos. Ele olhou e identificou que poderia voltar, porque preste atenção, porque os comportamentos daquela tal pessoa agora não era mais sujeira e desordem, estava varridinho, limpinho e em ordem, adornado, beleza, mas ele não olhou para isso. Ele vê o diabo. Quando ele volta e olha para casa, ele tá falando de uma outra coisa. Uma casa feita de pensamentos, muito mais do que atitudes. Pensamentos. Então ele viu que ele poderia voltar para lá, mesmo que aquela pessoa liberta tivesse comportamentalmente falando uma belezinha. Mas ele olhou numa casa feita de pensamentos, ele olhou nos sofismas, no padrão de pensamento, no padrão de pensar e de entender daquela pessoa. E ele identificou ali, eu posso voltar. Eu posso me recolocar de novo. E é interessante que alguém, ele voltou, saiu sozinho, voltou sozinho. E me chama a atenção que ele chama 7 espíritos piores que ele. Eu sempre ficava encucado, mas para que chamar 7 espíritos piores que ele? Porque ele não voltou sozinho, que já era uma desgraça. Ele vai lá e chama 7 piores que ele. Que embora ele tenha visto uma razão pela qual ele pudesse voltar, ele chama reforços. Se há uma chamada por reforços, significa que em alguma instância ele seria impedido. Então ele precisava voltar com muito mais força, com muito mais estratégia, com muito mais sofisma, com muito mais enganos. Que afinal de contas aquele homem já tinha sido liberto do poder daquele ser maligno. Ele chama 7 piores que ele para adentrar outras áreas daquele homem, daquela pessoa, para atacar em outras diversas áreas da vida daquela pessoa, para que ele não chegasse e não repetisse os mesmos truques do qual aquele homem já tinha sido liberto. Então ele chama outros diferentes para atacar em outras áreas. E o fato é que, segundo o texto, aquele homem se torna, o estado dele se torna pior do que o primeiro. Por quê? Porque ele é invadido de 7 maneiras diferentes. A vida dele é tomada por 7 espíritos, mas fora, no caso, 8. Então, se aquele homem, em primeira instância, tinha um problema que deu a infestação, o espírito maligno estava nele, agora se apresenta um novo momento, onde 8 áreas da vida daquela pessoa estão sob domínio. Então, muito se fala, irmão, na igreja, sobre essa questão de libertação. Libertação. Nós vamos falar muito sobre isso. Haverá muito ensino, não somente de mim, mas de muitas outras pessoas,
esclarecendo o assunto, porque eu acredito num Deus libertador. Se Deus é libertador, a igreja tem que trabalhar com libertação. Só que libertação é uma coisa, expulsar demônios é outra coisa. Se você for fazer uma checagem nos evangelhos, o ato de expulsar demônios é um ato ligado ao chamado ministerial de evangelista. Pode ver, você vai ver isso. Porque enquanto Jesus fala lá na grande comissão, né, de Marcos 16 e Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem quer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Acompanharão os que creem? Acompanharão, seguirão. Quando fala de acompanhar e fala de seguir, significa que aqueles que creem estão em constante movimento. Isso fala de obra, isso não fala de vida parada, isso não fala de vida estática, mas fala de uma vida de movimento. O Espírito Santo é um vento que se movimenta, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. A igreja, o cristão, ele está sempre em constante movimento. Qual é o movimento da vida do cristão? Ele se movimenta dentro da vontade de Deus e da missão que Deus dá a ele. Ele está sempre andando. Por isso os sinais acompanham, os sinais seguem. Como que você vai seguir alguém que está parado? Não tem como. E o contexto é, os sinais acompanharão quem? Aqueles que estiverem anunciando, estiverem evangelizando. E ele fala, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Isso aqui, ó, são dons espirituais ligados ao chamado ministerial de evangelista. Evangelista não é alguém que fica visitando igrejas pregando, não. É alguém que está fora dos limites conhecidos e aceitos como igreja. Ele está lá na rua. E para dar força, veracidade, para dar pressão, para dar verdade à palavra que ele leva, Deus dá a ele sinais que comprovam a sua pregação. Você vai ver no livro de Atos. O começo do livro de Atos é isso, é cura e pregação. Curou lá o coxo, pregou, 3.000 converteu. E assim, eles iam fazendo sinais, eles iam pregando e Deus ia confirmando a palavra, diz em Atos, com os sinais que se seguiam. Então expulsar demônios, curar doentes, falarão em outras línguas. Isso aqui é uma subdivisão do dom de línguas, que é, aqui no caso, é o que diz em grego a glossolalia, é falar nas outras línguas das outras nações, nas outras línguas conhecidas, inglês, alemão, francês, chinês, hindu, porque era necessário, porque os apóstolos, lê lá Atos, os apóstolos estavam saindo das fronteiras de Jerusalém, por causa do comando de Atos 1:8, e recebereis o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e os confins da terra. Os apóstolos e os cristãos estavam indo para todas as regiões daquele mundo conhecido. E quando eles chegavam lá, eles não falavam as línguas deles. Então o Espírito Santo derramava novas línguas. Eles falavam na língua materna ou paterna daquela determinada nação e entendiam também. Eis que acontece ali em Atos 2, o Espírito Santo desce, havia 17 ou 19, não me recordo agora, nações diferentes em Jerusalém por causa da festa do Pentecostes, e eles falavam em todas as línguas deles as grandezas de Deus. Você pode ler lá. Então o ato de se expulsar demônios está ligado a esse comando. Libertação é uma outra coisa. Libertação é o que acontece depois. Então eu ouvi uma frase, quero repetir porque vamos repeti-la muitas vezes, que essa vai ser o nosso modus operandi, a nossa maneira de trabalhar aqui, que é a seguinte frase, até para escrever na parede. Escreve não, irmã, brincadeira. Libertação
sem reeducação é irresponsabilidade. É isso que esses 3 versículos estão dizendo. Jesus está ensinando isso. Porque hoje, irmãos, ficou a libertação ou a expulsão de demônios, embora que a libertação não, a expulsão de demônios, ela acabou se transformando numa coisa que Deus nunca quis. Número 1, se transformou em status. Eu conheço muitas pessoas que eles se vangloriam de expulsar demônios dos outros. É inacreditável ver um negócio disso, porque Jesus já tinha falado sobre isso. Quando os apóstolos vieram, depois lá de Lucas 10, que ele envia os 70 discípulos, e eles vão nas cidades, e eles vão expulsando os demônios, vão falando do reino de Deus, vão curando doentes, e quando eles voltam, cheios de alegria, Jesus era bem estraga-prazer, entre aspas. Que o pessoal volta, oh, glória, curamos todo mundo, pregamos, ganhamos alma, e expulsamos muitos demônios, e eles chegam para Jesus, eu vejo assim, na minha mente, Jesus sentadinho na pedra, só com o rabo do olho, só aí o pessoal vindo, conversando, contando os testemunhos de um para o outro, outro para um. Aí chegaram para Jesus, aí, Jesus, em teu nome os demônios se nos submetem, glória, aí nós expulsamos. E aí vem aquele monte de história. Aí Jesus, não se alegra por causa disto, se alegra porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que balde de água fria, né, irmão? Os caras chegaram, não é isso aí não. Então hoje, embora esteja claro isso na escritura, muita gente tem esse lance de expulsar demônio como um tipo de status espiritual. E como ele começa a contar, e quando tem ministérios inteiros que trabalham única e exclusivamente com isto, dá um microfone, grava a cara do cara e outras coisas. Numa igreja você tem um cara falando, eu tô lá naquela outra igreja lá, daquele homem lá. Aí você vai lá na igreja do cara, tem um outro demônio falando que está na igreja do outro. Então é estranho. Enquanto ele está aqui, fala que ele está lá, aí vai entrevistar lá, ele fala que está no outro. O fato que parece que tem um certo até orgulho porque se faz isso. Mas você vê uma coisa, semana após semana na televisão, você vê sempre as mesmas pessoas endemoniadas de novo. Então, dá-se o ato da expulsão do demônio, mas isso é feito de uma forma irresponsável. Toda semana está lá a pessoa de novo, sofrendo, sendo exposta, fazendo entrevista, caída no chão. Aí eu pergunto, esta é a missão que Jesus nos deu? Não, a missão é a missão de libertação, que é, libertação não é um ato, libertação é um processo. É um processo de reeducação espiritual. É o que Jesus fala aqui, Porque aquele homem foi liberto, legal, o diabo voltou, percebeu nele que estava tudo bonitinho, ele estava com a roupinha, mas percebeu olhando para dentro dele que podia voltar, voltou com 7 pior, ficaram 8, e o estado daquele homem se tornou pior que o primeiro. Houve uma infestação ali. Então o que Jesus está falando? Gente, se não houver uma reeducação, se as pessoas que forem sendo livres não passarem por um processo de libertação, e quando a gente ouve a palavra libertação, logo por causa da cultura evangélica dominante, quando você ouve a palavra libertação, automaticamente já apita uma coisa dentro do seu coração. Isso não é para mim, eu não tenho demônio dentro de mim. Isso aí não tem nada a ver comigo. É outras pessoas aí, eu não preciso de libertação não. Eu acredito que todo cristão verdadeiro, cujo Espírito Santo mora nele, até o fim da sua vida, ele vai estar em processos de libertação. Libertação, irmão, é muito mais do que ter sido expulso o demônio de alguém. Porque como diz
um homem de Deus, disse, eu achei muito fantástico que ele falou. Ele disse a seguinte coisa, também falando da cultura dominante. O que a pessoa endemoniada? A pessoa endemoniada cai, espuma, bala, fala, bota a mão para trás, e as pessoas fazem festa, ficam falando sobre aquilo. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas, e a voz de Judas não mudou, ele não falou grosso, não falou nada, ele era a mesma pessoa, se relacionava, falava mansinho, nananana. Todavia Satanás operava no coração dele. Então, se nós deveríamos ter medo de algum tipo de infestação demoníaca, tenha dessa, das pessoas que não caem no chão, e das pessoas que não estão infestadas e possuídas, mas a mente dele trabalha em outra plataforma demoníaca. Por exemplo, pessoas que são tomadas de ódio, os chamados bravinhos, os chamados sangue quente, ou como é que você quiser dar, pavio curto, né? Ou aquelas pessoas que tem aquela frase áurea, aquela frase para mim que é chique. Ah, eu sou uma benção, mas não mexe comigo que eu viro bicho, demônio. Então, as pessoas que você vê que ele está de um jeito aqui, daqui a pouco ele sobe no tamanco da ira, da raiva, do ódio. E quem tiver do lado, meu irmão, é ódio. Então eu não consigo enxergar uma pessoa, por quem quer que seja, que ela não esteja pelo menos sendo flechada por demônios naquela hora. Aí vai fazer sentido o que Paulo diz lá em Efésios 6, que nós devemos levantar o escudo da fé, e fé é confiança e certeza no caráter de Deus, para apagar o quê? Os dardos inflamados de quem? Quem é o maligno? O diabo. Lançando novos padrões de pensamento, novos padrões de atitudes para a gente agarrar. E aí encrava em você, e aí você em 5 minutos você é ódio puro. Quem tiver do lado vai morrer. Vai sair triste, vai se arrebentar. Por quê? Porque tem alguma coisa operando ali. Então, irmãos, em muitos casos, ele não precisa entrar dentro de você para instrumentalizar a sua vida em favor dele. Ele faz de longe. É o controlinho remoto. De longe ele zapeia você, ó, nas atitudes. Por quê? Porque o contexto operante da igreja hoje é: vamos fazer o culto. Aí vem a turma aqui, uns caem, outros levanta, e uns fica ruim, outros não fica, e vamos no retiro e não sei quem ficou endemoniado, e Então, mas quando você vai contar isso em números, muitas pessoas que caíram de demônio, não sei o que, sumiram da igreja depois, porque não houve nada, não houve a continuidade, não houve uma reeducação espiritual. Então o que acontece? A pessoa fica livre momentaneamente por causa do poder do nome de Jesus, mas a igreja entra numa irresponsabilidade espiritual que não dá continuidade de encher aquela pessoa das Escrituras, do poder de Deus, que vai gerar nela uma mudança de vida, que vai neutralizar a hora que Satanás olhar de novo, e ele sempre está olhando para você e para mim. Sempre ele estava passando lá, dando uma olhadinha de longe, para ver se você está bem mesmo. E talvez alguém possa dizer: ah, mas em mim ele não vai entrar. Lembre-se, irmão, ele não precisa entrar. Ele vai tacar um dardo de longe. E se pegar, talvez um dardo de ira, de raiva descontrolada, ele sabe que ele tem uma brechinha ali. Ele sempre vai tacar ali. E aí você vai ser um crente evangélico, que as pessoas têm que ter o máximo de cuidado contigo. Porque como diz, né? Se atravessar na minha frente, eu viro bicho. Aquilo ali é um tipo de manifestação. É um tipo. Porque não é possível que uma vida
dedicado ao Espírito Santo não tenha mudança, minha gente. Não é possível um negócio desse. Então vamos comigo em um dos textos que eu acho, tem muitos, a Bíblia toda é sobre isso, mas eu queria abrir contigo em Colossenses capítulo 3. Vamos ver isso. Então, novamente, libertação sem reeducação é responsabilidade. Nós precisamos trabalhar na ação de expulsar o maligno e promovendo a libertação dos pecados, libertação dos pensamentos, libertação de atitudes, libertação de sentimentos que podem ser usados e observados por Satanás, com que faça que ele queira voltar para a casa de onde ele saiu e volte e o estado daquela pessoa fique pior. Colossenses 3, por favor. Veja, vamos ler. Portanto, se vocês foram, olha, onde são? Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, ó. Primeiro, nessa nossa jornada de sermos libertos um pouquinho a cada dia, fator importantíssimo, buscar as coisas que são do alto. Porque se nós não estivermos nessa jornada de vida, não é ato, não é hoje, não é dia de culto, não é domingo e quinta-feira, é uma jornada de vida, de nos esforçarmos para entender, compreender e buscar as coisas do alto, você fica passivo. Você fica passivo de ser alvejado, acertado, ferido. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha o poder, irmão. Olha como a Bíblia toda, principalmente nesse versículo, dá uma ênfase forte à questão da sua mente, a questão dos pensamentos que estão na sua cabeça. Estou dentro da igreja, estou pensando em coisas absurdas. Estou dirigindo meu carro, estou pensando em sei lá o que. Estou andando de ônibus, fecho meus olhinhos, a minha mente voa. A minha mente vai para lugares espirituais. E aí eu não sei porque a minha vida espiritual, em vez de estar subindo, ela está descendo. Irmãos, nós precisamos aprender a controlar o nosso pensamento. Por isso o apóstolo Paulo também diz que nós devemos levar o nosso pensamento, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 10 em diante, nosso pensamento cativo, preso à obediência de Cristo. É sujeitar os seus pensamentos à obediência. É um enfrentamento, irmão. Isso é combate, isso aqui é batalha espiritual, isso é isso aqui. E isso acontece quando? 10 minutos antes do culto? Talvez. Mas eu tenho para mim que isso aqui acontece todo dia, toda hora. Se você não vigia essa cachola aqui, ó, vão entrar pensamentos aqui que mais lá na frente pode se transformar em atitudes. E aí consumar pecados que uma vez consumados geram a morte. Enfraquecimento e tudo isso. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serem manifestados com Ele em glória. 5. Olha agora como o apóstolo Paulo vem falar sobre uma reeducação de vida. Ó. Façam morrer a vossa natureza terrena. Engraçado que aqui não é o Espírito Santo. Não é peça para Deus fazer, mande um anjo. Façam, é você. Irmãos, nós temos responsabilidades diante de Deus, gente. Temos responsabilidade diante de Deus. Porque às vezes dá a entender, vou entregar na mão de Deus. Essas frases estão na mão de Deus. Parece que a pessoa está falando de uma vida de dependência do Espírito Santo. Mas quando você vai fazer uma checagem no assunto, ela está passando a bola. Ela está passando a bola para Deus. Não, Deus está na mão de Deus. Traduzindo, eu não vou lidar com isso. Então,
a libertação, está livre, limpo, com a casa adornada e varrida, para sermos habitação do Espírito Santo de Deus, ela tem que passar por uma reeducação. E o primeiro tópico é: façam morrer a natureza terrena, cara, a carne. Você tem que combater isso aí, meu irmão. Você tem que ir para cima dela, porque se ela não for para cima dela, ela vai vir para cima de você e ela vai te vencer. Por isso o apóstolo Paulo falou a seguinte coisa: foge das paixões da mocidade da carne, sai fora. Ele fala: resiste, escute isso, o apóstolo Paulo fala: resistam ao diabo e o diabo vai fugir de vocês. Mas quando ele fala da nossa carne, ele manda você fugir. Foge da carne, cara. Foge desse negócio de eu tô bom, que eu vou lá no meio, que eu vou. Foge da paixão. As paixões da vida do homem. Sai fora, porque você vai perder. Ah, o diabo bota a cara com ele que ele foge. Carne, sai fora de tentar lidar com o seu Adão, com a sua carne, como se você fosse, não, eu vou lá brincar com ela. Lembra de Sansão, né? Sansão, ele é esse cara aí. Botou muita fé, foi derrotado. Façam morrer a natureza terrena. 2 pontos, ó. Fala sobre prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Olha só, desejo maligno. Desejo maligno? Será que desejo maligno é a vontade incontrolável de ir num centro de feitiçaria? Não. Desejo maligno: vou dar um murro na cara daquele irmão. Se tivesse comigo, eu dava um tapa na cara dele. E a vontade de matar. Essa é vontade de matar? Vontade de não sei o que. Irmão, tudo que nós falamos tem alguém ouvindo e olhando atentamente. Ah, vontade de matar, vontade de arrebentar, vontade de fazer isso. Desejo maligno. Aqui, ó. Ou aqui. Avareza. Olha lá. Amor ao dinheiro, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha lá, irmãos. Ou seja, quem não está em luta para se manter. Porque sabe o que dá a entender aqui? É como uma conquista. A nossa vida, escuta bem isso aqui, a nossa vida, você, a sua vida vai ser uma vida que tipo? Como a vida, por exemplo, prefigurada em Josué. A terra, Deus tinha dado a ele. Só que Deus chama Josué como um capitão, como um general conquistador de terras. Então, Josué ia marchando com o exército de Israel para dentro da terra que era deles, arrancando os inimigos. É isso que nós temos que ser. Uma vez disse, o Senhor me falou há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu estava orando sobre isso, sobre missão na África e tal. Deus falou assim: ó, seja um missionário em você mesmo. Porque o Evangelho é a luz de Deus. O Evangelho é luz. A luz dissipa as trevas. Então muitas vezes quando a gente pensa em missões e evangelismo, a nossa mente já aponta o quê? Para aquilo que é para fora. Vamos lá. Mas pode haver áreas que precisam ser evangelizadas dentro de você. Foi Deus que falou para mim isso aí. Então faça um caminho missionário para dentro de você, que você vai descobrir que podem existir pensamentos e intenções no profundo do seu coração que são trevas e precisa jogar a luz lá e dissipar aquilo lá. Deus me falou isso há um tempo atrás, quando eu estava orando sobre Deus, quero voltar para a África para fazer missão lá. Deus falou: enquanto você não vai, escute, enquanto você não vai, faz em você mesmo, vai treinando. Porque aqueles que vão ter realmente uma força evangelística lá na África, na Índia, não sei aonde, não são um bando de aventureiro que tem dinheiro para pagar passagem. Eu vi bem isso lá, eu vi lá, com os meus olhos eu vi isso. Quando eu fui, encontrei um monte de gente que eu estava lá, não sei por que estava até atrapalhando. E não faz sentido você pegar e ir para o outro lado do mundo, onde realmente precisa de força, e você ficar lá assim, andando, passeando, trocando ideia, dando risada e tirando fotografia de bicho. Isso não é missão.
Me lembro uma vez quando nós estávamos no Paraguai, na missão lá, a primeira coisa que o cara fez, eu amei. Catou todas as câmeras fotográficas e todos os celulares, todo mundo falou assim, ó, quando eu acabar daqui a 17 dias eu devolvo. Rapaz, teve gente que quase manifestou. Quase manifestou. Por quê? E toda hora tá tirando foto de alguma coisa. Não, vou evangelizar um senhor aqui. É o cara aqui, o morador de rua. Peraí, só um pouquinho. Tira a foto. Morador de rua. O que isso aí é? Propaganda política? Daquele cara que nunca faz nada, mas na hora da eleição ele está lá com a criança no braço, no meio dos pobres. Então o cara tomou tudo. Que lá era missão, nós tínhamos uma missão diante de nós. Não podia ficar lá. Estava acontecendo isso. Então, enquanto você não pisa lá naquele campo missionário, seja um missionário para dentro de você mesmo. Você vai ver como é difícil ser. Que é muito fácil falar o que os outros devem fazer. Agora, tenta doutrinar a ti mesmo. Como diz um outro homem de Deus, um cara muito sábio, o verdadeiro mestre não é aquele que tem uma coisa para ensinar os outros. O verdadeiro mestre é aquele que tem o dom e o poder de ensinar, doutrinar a si mesmo. Que, irmão, ensinar os outros. Agora, ensinar você mesmo. Abaixar a cabeça para o seu próprio ensino. E se reconhecer, e se auto-reconhecer naquilo que você está dizendo, cara. Ó, aqui que vai suor. Que ninguém faz isso. É muito difícil. Então, mestre, está aí. Filhos da desobediência. Ora, estas mesmas coisas vocês andavam em outro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora, a reeducação aqui, ó. Agora, porém, se despojem, se livrem igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência. Aqui tem que fazer congresso de libertação aqui. Aqui é congresso. Aqui é conferência internacional. Porque eu não tenho mais nenhum demônio, mas a língua minha é do diabo. Falta ser bipartida, assim, ó. Porque eu continuo. Tá vendo como precisa de libertação? Continuo. Precisa colocar oração ali, precisa colocar a palavra de Deus ali, precisa ser confrontado ali, precisa ser orado ali. Porque a minha língua ainda pertence ao capiroto. Estão entendendo, irmãos? Áreas a ser alcançadas, áreas a serem evangelizadas dentro de nós mesmos. Que se o evangelho é boa notícia, se o evangelho é luz, por que alguns pedaços da vida de algumas pessoas ainda continuam um pedaço de trevas? Ou você não conhece ninguém dos seus relacionamentos que são assim? Não conhece ninguém que tem isso aqui? Então precisa jogar a luz ali. Estão entendendo, irmãos? Em nome de Jesus. Libertação, reeducação. Libertação, reeducação. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com os seus feitos e se revestiram do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Ó, reeducação. Lançando fora velhas práticas, pensamentos e sentimentos, e trazendo novos sentimentos, novas práticas e novos pensamentos. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportem uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim, é brincadeira, parece que a gente é analfabeto. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoe uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Parece fácil, né, irmão? Olha,
vou falar que eu estou nervoso. Seja, ah lá meu Jesus, seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz, em seu coração, o qual também vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Está vendo? Ó? Novas maneiras, novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos que vão enchendo, reeducando a vida da pessoa, tomando lugar para que quando Satanás olha e fala, não posso mais voltar porque a minha casa foi demolida. A casa de onde eu saí, a área escura, a área de trevas da vida daquela pessoa de onde eu saí, não existe mais. Ele foi lá e demoliu e colocou um farolete, um farol, ele construiu um farol, é muita luz, não tem como eu voltar. Porque a casa de onde eu saí naquela determinada pessoa, por exemplo, era uma casa de maledicência. Agora eu olhando para ela, não tem mais maledicência, agora ela está perdoando, abençoando a outra pessoa. Voltar para onde? O diabo não pode voltar. Vocês estão entendendo, irmãos? Habite, more ricamente em vós a palavra de Deus. Irmão, vá ler a sua Bíblia. Não consigo, procure ajuda. Assim, põe CD, liga no rádio, não sei, eu tenho que orar. Na televisão também não sei, tem que orar. Mas tem coisa boa por aí, livro. Lê, faz habitar ricamente. O que é isso, irmão? Ricamente. É uma ênfase para encher, para ter muito, né? Tem até uma quirera da palavra de Deus aí. Não, eu tenho muito, eu tenho celeiros da palavra de Deus. Não tem uma quirera não, eu tenho muito. Isso guarda a sua mente. Uma vez um rapaz falou, pastor, não consigo me afirmar, porque eu só penso bobeira, aí eu tento orar, não consigo, na minha cabeça, meu olho arde, eu fico veso, quero dormir, levanto, estou sonhando com a mulher pelada, o homem pelado, o bicho pelado, o ET, a minha cabeça é um carnaval, é uma rodoviária de pensamentos. Eu falei, cara, você tem que encher a sua mente com a palavra, enche para você ver com a palavra de Deus. Acaba tudo isso. Porque está cheio da palavra de Deus na sua mente. Agora o cara não lê a palavra de Deus, vai assistir o filme A Volta de Satanás. Aí isso é gostoso, assistir até 3 horas da manhã. Aí acaba a Volta de Satanás, aí você coloca a Volta de Satanás, volume 2. Aí vai até 6 horas da manhã, seu olho fica vermelho, aquela coisa. É isso aí, ó. Influência é uma coisa muito séria. Já dizia o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Ainda tem gente que pensa que esse versículo simplesmente significa ter conversas erradas com algumas pessoas. Más conversações, profundo disso aqui é, toda linha de comunicação pode corromper a fé que está dentro da sua mente. Toda linha de comunicação. Qualquer linha de comunicação pode corromper a fé que está em você se você não se levantar contra o negócio. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. Em toda a sabedoria. Aqui, ó. Há quem pense que há uma igreja viva e eficaz. Já falei isso aqui trocentas mil, vamos falar de novo. Há quem pense que uma igreja viva e eficaz está baseada no meu trabalho. Você leu o que está escrito aqui? Instruí-vos, ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros. Todos os senhores e senhoras que estão aqui podem, e não somente podem, como devem aconselhar os seus irmãos, instruir os seus irmãos, segundo a luz de Deus que cada um tem. Tem pessoa que fala assim, você acha que eu devo pular do viaduto amanhã? Ah, isso aí tem que ligar para o pastor. Que ridículo. Fala, não cara, que isso cara, sai fora. Qualquer um de nós, a igreja viva e eficaz, é uma igreja de pessoas maduras, onde todos são usados por Deus. Todos estão ensinando uns aos outros. Talvez você não
E olha, irmãos, uma massiva maioria das pessoas não estão precisando de ensino dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Ela está precisando do ensino da vida corriqueira. Pô, estou brigando lá, não falo com o irmão, estou chateado com não sei quem. Você pode, você sabe, você tem. Se você tem, você dê. Amém, queridos? Você pode. Você tem, dê. Se você não tem, passa para quem tem. Mas se você tem, dê. Você pode estar salvando espiritualmente uma pessoa, uma família, quem quer que seja, um casamento, sei lá o quê. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Libertação sem reeducação é irresponsabilidade. Então, que fique claro, irmãos, para nós, em nome de Jesus, que nós, aqui dessa comunidade, da Petra, esses dias estão chegando, estão se aproximando. Então a igreja, como o seu Cristo e o seu Senhor é um Deus libertador, como diz Jesus, assim como o meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós estamos no mesmo envio dele, na mesma comissão, na mesma missão. E se Jesus Cristo é libertador, nós também temos que ser libertadores. Agora temos que entender o que é libertar. É muito mais do que botar a mão na cabeça do cara, o cara cai no chão, levanta. Aí, pessoal, vamos bater palma, pessoal. Ei, lá, lá, lá. Não é uma reeducação. Não é realinhado o pensamento com o pensamento de Deus, os sentimentos com os sentimentos de Deus, as atitudes que devem ser renovadas, devem ser novas. Então Satanás vai poder voltar, os demônios vão poder voltar e olhar para a vida daquela pessoa. Opa, eu posso voltar, porque tem ali uma casa onde eu posso ir. E aquela pessoa vai ser invadida de novo. Você já viu os desviados que estão na rua, irmãos? Você já conversou com uma pessoa desviada? Poucas delas querem voltar. A grande maioria delas tem um ódio dentro delas, tem uma raiva, tem um verdadeiro bloqueio espiritual. E não adianta você falar, pô, lá na nossa comunidade é diferente. Não adianta, é um bloqueio. Não, mas lá você vai ver, vamos lá com Jesus, mas você tem que olhar para Jesus. Não adianta, você fala versículo, você fala um monte de coisa, a pessoa não volta, ela não vem. Por quê? Porque ela não se cuidou, e também não houve nenhum cuidado, nenhuma preocupação de haver uma reeducação espiritual, de uma libertação, de nós tratarmos, continuarmos tratando e combatendo áreas da nossa vida onde nós somos deficientes. Satanás pode operar, e numa dessa que ele opera, ele arranca uma pessoa daqui e essa pessoa não consegue voltar. Existe muita ira. O estado daquela pessoa se tornou pior que o primeiro. Talvez a grande maioria dos desviados, aqueles que estão num verdadeiro ódio, numa verdadeira campanha contra a igreja porque foram feridos de alguma maneira, não fiquem processos manifestados como a gente comumente acredita que é e deve ser. Mas o tipo de manifestação deles é outro. Porque o fim desta pessoa vai ser o mesmo. Porque ele vai, de uma certa maneira, culpar a Deus em alguma instância. E muitos outros dizem assim, olha, eu não volto para a igreja, mas eu estou de bem com Deus, mas com a igreja eu não volto. Não existe isso. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Isso é um bloqueio satânico. A igreja é o corpo de Jesus. Você vai ficar com a cabeça em casa, no vidro. A cabeça é uma maravilha. O corpo, joga fora. Alguém aqui por acaso se casa com uma cabeça? Você se casaria com a cabeça? Não casa com essa cabeça, não. Você se casa com um corpo. Que todos nós, irmãos, venhamos a preparar, que você prepare o seu coração, se movimente em oração, vá preparando o seu espírito, porque Deus tem falado comigo que as próximas coisas que nós temos que lidar é com libertação, porque todo mundo aqui precisa. Todo
mundo aqui precisa jogar luz em determinada área. Não é que você vai ficar caído no chão. Não, não é isso. Mas se fosse, seria muito mais fácil. 1, 2, 3, sai daí, diabo. Pum, ele sai. Porque para mim, que já vi muitas dessas coisas, é muito, mas muito mais fácil levantar a mão para alguém que está possuído de espírito demoníaco, falar para o espírito demoníaco, em nome de Jesus, sai dele agora, e o diabo sai. Do que conversar com crentes sobre a rebeldia deles, a vontade que eles não têm de não perdoar, de não amar, de não ter paciência, de não suportar. Infinitamente muito mais difícil esse trabalho do que levantar a mão e falar e dar uma ordem para um demônio. Porque o demônio sai em nome de Jesus, mas a reeducação nossa, a gente vai ter que suar a camisa. Não adianta você chegar para uma área dessa vida, em nome de Jesus agora, não. Você vai ter que sujeitar, você vai ter que batalhar. Quantos estão entendendo, irmãos? Que nós estejamos em nome de Jesus todos juntos. Fica de pé, em nome de Jesus.